Boa noite, Santa Catarina, com imagens de um protesto que está acontecendo agora no centro da cidade, em Florianópolis, 18 horas e 30 minutos. Para você que está vendo, já sabe do que se trata, né? É do cãozinho orelha, hashtag Justiça por Orelha, é o cartaz que mais está sendo levantado nesse exato momento. Também tem Sem Impunidade, enfim... A Gabriela Mariotto está lá e na abertura do nosso Tá Na Hora, hoje abrindo de uma maneira diferente, eu convido você a vir com a gente a partir de agora, que a gente vai, é claro, falar sobre esse assunto e outros também no decorrer do programa, porque o cãozinho orelha continua repercutindo em todo o país. Você pega o Instagram nesse exato momento... É o principal assunto comentado, não só no Brasil e fora dele também. Gabriela Mariotto já me ouve, está se posicionando e vai trazer detalhes agora em meio a essa muvuca que está acontecendo. A nossa Gabi está lá, vem daí, Gabriela, boa noite. Oi, Cleiton, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente nessa abertura do nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Dezenas de pessoas estão reunidas aqui bem em frente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina desde as 5h30 da tarde. Aqui eles pedem justiça pelo cãozinho orelha, eles exigem também a quebra do sigilo dos aparelhos eletrônicos que foram apreendidos, especialmente os dos suspeitos dos menores de idade, os adolescentes, que foram apreendidos, né, os celulares deles. Então a gente tem aqui dezenas de pessoas, muita gente também muito emocionada nessa manifestação, pessoas inclusive vindas de outros estados. A gente conversou com um homem que veio de Curitiba para participar dessa manifestação. Então realmente é um caso que ganhou uma grande repercussão em todo o país e também fora do Brasil. A gente tem informação, Cleiton, que hoje pela manhã os dois adolescentes que estavam fora do país em uma viagem que, de acordo com a polícia, já tinha sido planejada, chegaram ao Brasil e também chegaram a Santa Catarina. Quando eles desembarcaram aqui no Aeroporto Internacional de Florianópolis, a Polícia Civil já fez a abordagem deles, cumprindo 2 mandados de busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos deles. Esses aparelhos, então, já estão com a polícia. Além disso, eles apreenderam algumas roupas, né, peças de roupas desses adolescentes e intimaram que os dois comparecessem à delegacia para prestar os esclarecimentos relacionados aí a esse crime que tem chocado o país inteiro. Os aparelhos eletrônicos, celulares e computadores dos outros 2 adolescentes suspeitos aí desse crime já tinham sido apreendidos na segunda-feira, quando a polícia fez o cumprimento de mandados na residência desses 2 adolescentes. Claro, a gente sabe que as investigações ainda estão acontecendo, a polícia ainda está ouvindo tanto as testemunhas quanto os suspeitos. A gente relembra que 3 adultos já foram indiciados pelo crime de coação de testemunha, né? São 2 pais e o tio de um desses adolescentes. Mas o sentimento que a gente tem, que a gente acompanha não só aqui em Florianópolis, mas em todo o país, é realmente de revolta. As pessoas têm pedido por justiça, têm pedido que até o Poder Judiciário aqui de Santa Catarina cumpra com os seus deveres, né? E também faça essa quebra de sigilo para que a polícia possa acessar aí os aparelhos eletrônicos desses adolescentes para poder dar continuidade também às investigações desse caso. A gente tem acompanhado essa manifestação desde o começo e tem chovido bastante por aqui, inclusive, mas nem isso está impedindo que os manifestantes venham. A gente vê cada vez mais gente chegando por aqui, então realmente é um tema que tem tocado o coração de dezenas de pessoas aqui em Floripa e também em outros lugares do Brasil e do mundo, Cleiton. Obrigado, Gabriela Mariotto. Olha só, dá para fechar aqui, o Dilei Pacheco, por gentileza? Se eu tivesse ali junto com a Gabi, eu estaria levando esse cartaz aqui, ó, essa obra-prima, esse desenho que foi feito ontem pelo Alexandre Marshall, que é um desenhista, e durante todo o programa, quem acompanhou ontem o nosso Tá Na Hora, viu ele fazendo em tempo real essa homenagem para o cãozinho orelha. Inclusive, convido você a entrar no nosso canal SCC SBT, o programa de ontem está lá, você pode acompanhar o trabalho que foi feito ao vivo aqui no nosso estúdio para homenagear o nosso querido Orelha. Olha, motoristas que atuam no transporte interno, enquanto você está vendo aí o nosso QR Code que te leva lá para o nosso canal e você faça a sua inscrição, só para não perder essa oportunidade. Vamos lá. Cargas, né? Transporte interno de cargas, que atuam, os motoristas no caso, entraram em greve e paralisaram os serviços de frete no aeroporto de... No frete, é isso? Peraí, volta lá, perdão.
Eu estou tão emocionado aqui com o nosso querido Orelha. No Porto de Itapoá, isso, obrigado, produção, pela gentileza. Desculpa aí, turma. No litoral norte de Santa Catarina, a interrupção impacta diretamente os serviços no terminal portuário. Vamos até Joinville conversar com o nosso Renato Santos, saber o motivo dessa paralisação. Vem daí, ô Renato, boa noite para você. Boa noite para você, Cleiton Ramos. O motivo é o congelamento no reajuste do serviço que esses motoristas, esses caminhoneiros prestam para empresas lá dentro do Porto de Itapoá, aqui no nosso litoral. Segundo o sindicato da categoria, há 3 anos, esses profissionais não recebiam nenhum reajuste, nenhum aumento pelo serviço que eles prestam para essas empresas transportadoras. E aí, no dia de hoje, esses profissionais decidiram, portanto, paralisar os serviços e cruzar os braços. E ficaram até agora há pouco sem prestar nenhum serviço para essas empresas lá do Porto de Itapoá. A informação atualizada que chega agora para a gente é que essa greve encerrou agora há pouco. É que esses servidores pediam um reajuste de 24,68% em cima desses serviços. Algumas empresas chegaram a relutar, mas depois de muita conversa, acabaram aceitando e fizeram uma contraproposta. E ficou, portanto, um acordo entre os caminhoneiros e essas empresas de um reajuste já a partir de amanhã de 20% em cima desse valor que eles cobram para fazer fretes internos lá no Porto de Itapoá. Durante o dia de hoje, os serviços por ali ficaram realmente comprometidos, mas o Porto emitiu uma nota, viu, Cleiton Ramos? E segundo essa nota do Porto de Itapoá, falaram que o impacto não foi tão grande ao longo do dia dessa quinta-feira, afirmou que as negociações estavam sendo realizadas pelas empresas e que o Porto estava acompanhando de perto toda essa movimentação e falou também que essas transportadoras e essas empresas de retroárea chegaram, portanto, a um acordo com esses funcionários que começam já a trabalhar novamente a partir de amanhã, sexta-feira. Portanto, greve encerrada lá no Porto de Itapoá, aqui no nosso litoral, Cleiton Ramos. Que bom, boa notícia. Obrigado, Renato Santos. Agora 18h37. A gente começou o programa 1000 por hora, hein? A informação não para, mas dá tempo para a gente abrir a nossa janela. Olha só, a gente tem... Tá tudo parado. BR-101, região de Itajaí. Olha lá, trânsito talento que vai para o norte do estado. Quase parando, né? Bota lento nisso, parece uma tartaruga, no bom sentido, sem falar mal delas, claro. Tá aí, ó, tem que ter muita paciência, né? Nada de se estressar. Você viu lá? Relâmpagos. Vai vir chuva por aí. Agora, tem uma turma que deve estar estressada na boleia do caminhão, do carro, por conta do trânsito, mas tem outra turma que não está estressada, não. Em outro ponto da cidade, olha como é que está essa turma aí. Garopaba, 26 graus a temperatura, o sol ainda está brilhando no sul do estado, muita gente aproveitando a praia, olha só, mar calminho, nem uma bandeira vermelha, o pessoal está aproveitando e olha só como está lotada essa praia de Garopaba. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes e abrindo a nossa janela para você que está ligado, o nosso Tá Na Hora SC. Olha, está acontecendo um protesto também nos ingleses. Nós recebemos vídeos aí, pode encher a tela, por gentileza, produção. Esse protesto acontece no centrinho da Praia dos Ingleses, norte da ilha de Santa Catarina. Esse protesto acontece em virtude de 9 casas que foram demolidas em mais uma operação solo legal na manhã de hoje. Em instantes, nós vamos ampliar essas informações. Pelo que a gente pôde apurar junto à nossa produção, esse protesto está acontecendo de forma pacífica. Mas existem helicópteros sobrevoando a região para garantir a segurança. Todos os detalhes em instantes, aqui no nosso Tá Na Hora. O incêndio destruiu uma casa na cidade de Ilhota. Isso mesmo, e bombeiros fizeram um resgate heróico de um animal de estimação. O cão do proprietário estava preso no 2º andar do imóvel tomado pelas chamas. Ao vivo, Natiele Oliveira vai trazer detalhes agora. Boa noite, Nath.
Boa noite, Cleiton, e a todos que nos assistem. Exatamente, este incêndio que destruiu essa casa completamente foi registrado no início da tarde desta quinta-feira no centro de Ilhota. Essa residência de 2 andares era mista, a maior parte madeira, então por isso até que o fogo se alastra de forma bem rápida, e aí um pouco da parte dessa casa de 2 pavimentos com concreto. Esse caso aconteceu na rua Bruno Jasmeno de Souza, só que o que realmente marcou o trabalho do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de Ilhota foi esse resgate que você vê agora na tela, porque assim que os profissionais chegaram no local, eles foram informados que o cachorro do proprietário do imóvel estava preso dentro da casa ainda. Então, enquanto uma equipe, uma ambulância iniciava o combate às chamas, a outra, uma equipe de busca, entrou no local e aí conseguiu localizar este animal. Ele foi retirado às pressas e felizmente não se feriu. Então, depois de garantir a vida desse cãozinho, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, fizeram ali o rescaldo, esse trabalho depois, então, do combate ao fogo. E apesar do susto e, claro, das perdas, até porque a casa ficou bem danificada, por isso até que a Defesa Civil precisou ser acionada, o saldo é positivo, porque o melhor amigo da família foi salvo, então, nessa ocorrência. E a gente deixa aqui os nossos parabéns ao Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de Ilhota por mais esse atendimento impecável. Volto contigo aí no estúdio. Olha que final feliz aí para esse cãozinho, né? Enquanto que aqui na capital a gente está lamentando a morte, viu, Nath, de um cãozinho que foi morto cruelmente, de forma brutal por alguns adolescentes. Aí a gente está tendo esse final feliz. Obrigado pela sua participação, Natiele Oliveira, direto de Blumenau. A Defesa Civil de Florianópolis emitiu um alerta laranja para chuva intensa nesta quinta-feira, indicando alto risco de alagamentos, enxurradas pontuais, queda de galhos e árvores, além de possíveis danos na rede elétrica. Tem que ficar ligado, hein, turma? Não é brincadeira, não. Os temporais são provocados por um sistema de baixa pressão que avança pelo sul e sudeste do Brasil, com instabilidade prevista para chegar à capital entre o fim da tarde e início de noite de hoje. A orientação é buscar abrigo durante a chuva, evitar áreas abertas e não atravessar ruas ou pontes alagadas. A gente vai atualizar para você daqui a pouco, na previsão do tempo, tudo para você ficar antenado e muito bem informado no nosso Tá Na Hora. 18h42. Olha, nesse ano de 2026, vamos completar 10 anos da tragédia que chocou o mundo inteiro. A tragédia da Chapecoense. Jogadores, famílias enlutadas, profissionais da imprensa. Só nesse voo eu perdi 8 amigos. Essa tragédia da Chape. Nossos amigos aí da imprensa. E não é que tem gente que ainda continua desrespeitando tudo que nós passamos? Uma cena de desrespeito foi registrada durante a partida entre Chapecoense e Santos na Arena Condá. Olha só o que está fazendo o torcedor, brincando com o avião. Que fato lamentável. Imagens mostram um adolescente fazendo gestos que simulam a queda do avião da Chapecoense, ocorrida em 2016, e sinais relacionados à morte. Você viu agora aí, ó, fazendo aquele corte no pescoço. O flagrante foi no fim do jogo e causou revolta entre os torcedores que estavam presentes. Essas cenas consideradas uma provocação ofensiva por se tratar de uma tragédia que deixou um marco em famílias e a própria comunidade esportiva. O portal SC10 questionou o delegado da Polícia Civil de Chapecó, Rodrigo Moura, que informou por meio de nota que não há registro formal sobre a situação. Segundo ele, a situação narrada, apesar de uma infeliz provocação e falta de educação, não fica caracterizada como fato penal. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Chapecoense, mas até o momento não tivemos uma resposta. Fica aqui o espaço aberto para o posicionamento. Foi na torcida do Santos, né? Aquele espaço ali é destinado aos torcedores do Santos. Seria bom se o próprio Santos também se manifestasse em nota. Claro que, por se tratar de um time grande como é o Santos, existem torcedores espalhados pelo Brasil inteiro. Mais um adolescente dando um papelão junto à nossa sociedade. Cadê o pai dessa criança? Ele está sozinho aí? Deve estar trocando ideia com alguém, o pai dessa criança? Isso aí deve ter, o quê? 12 ou 13 anos. Brincando desse jeito, imagina quando crescer, né? Boa coisa. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Criciúma durante a nova fase da Operação
P2J. O foco dessa operação é combater crimes de posse e compartilhamentos de material relacionado à exploração de abuso sexual de crianças e adolescentes pela internet. Tem que tomar cuidado com isso aqui, hein? A Emanuela Justino está chegando agora e tem mais informações, 18h44. Manu, é você, não está na hora? Essa foi a operação P2J, que foi feita pela Polícia Federal aqui em Criciúma, hoje de manhã. Um homem de 46 anos foi preso porque ele tinha vários materiais, imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes, e além de ter essas imagens, que já é crime, ele também compartilhava. Então, além dessa prisão que foi feita, foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. A polícia prendeu um celular com vários materiais desse tipo e outros arquivos também na residência desse homem, porque a Polícia Federal já vinha investigando, acabou localizando a residência dele, foi até lá e fez essas apreensões, e ele foi preso também. Inclusive, ele foi conduzido à sede da Polícia Federal aqui em Criciúma. A Polícia Federal sempre faz essas operações, né, em relação a combate à exploração sexual infantil, também contra o armazenamento e o compartilhamento desse tipo de material, que é crime, mas também faz um alerta para as famílias ficarem atentas, né, ao que as crianças e os adolescentes estão vendo no celular, principalmente em jogos e aplicativos. É um trabalho em conjunto, claro que a Polícia Federal sempre faz essas operações, mas é importante também a família ter o controle e ficar por dentro, né, do que é compartilhado, o que é visto aí no celular dessas crianças. E, claro, a importância da denúncia também. É por isso que a gente traz essa informação em mais uma operação da Polícia Federal que aconteceu hoje de manhã aqui em Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu, pelas informações direto do sul do estado. Olha, em Itajaí, segue as buscas do jovem que entrou na praia de Cabeçudas e acabou se afogando. Correria. E a nossa equipe conversou com os bombeiros, que reforçam as orientações, inclusive para as pessoas que não conhecem as praias onde passam as férias. É muito importante a dica que a gente vai trazer para você, turista, ou não também. 18h46, confira. Osni Wendrel de Souza, de 22 anos, natural do Rio de Janeiro, entrou neste ponto da praia de Cabeçudas ontem no final da manhã. De acordo com os bombeiros, o jovem, ao tentar furar uma onda no retorno, não conseguiu se apoiar no fundo e começou a se afogar. O tio pediu ajuda e também entrou na água com uma prancha infantil, mas não conseguiu alcançar o sobrinho. As buscas por mar, moto aquática, mergulhadores, apoio do helicóptero iniciaram ontem mesmo e seguiram durante toda esta quinta-feira. Estamos hoje com o apoio tanto da Polícia Militar, no meio da sua aeronave Águia, e também do Arcanjo do Corpo Bombeiro. Em água, temos apoio tanto da moto aquática quanto de nossas embarcações especializadas para fazer esse tipo de varredura. Também acionamos um drone de alta resolução para ampliar essa área de busca. Qualquer indício encontrado, de imediato nós estamos com uma equipe em terra de mergulhadores, que são especializados, equipe treinada exatamente para esse tipo de busca. Para você que ainda vem curtir as praias da nossa região, os bombeiros fazem um alerta. Chegando na praia, ele vai ver onde está o posto de guarda-vida localizado. A indicação é que eu não me afaste mais de 200 metros desses postos, porque essa é uma área de maior segurança de guarda-vidas para fazer a prevenção. Caso eu estou me banhando, eu tenho que verificar as sinalizações, que são as famosas bandeiras vermelhas, que elas indicam que ali há uma corrente de retorno, ou seja, há um potencial risco de afogamento nessa área. Se eu estiver próximo a ela, provavelmente eu serei advertido pelo guarda-vida, porque ali eu estou numa zona de alto risco de afogamento. Então, é fundamental que os banhistas colaborem com essa prevenção do guarda-vida. Osni passava férias na casa dos tios, que acompanham as buscas na praia. A família do jovem está vindo do Rio de Janeiro para acompanhar os trabalhos dos bombeiros. Imagina o drama dessa família, Senhor. Vamos agora com o nosso portal SCC10. Aliás, o portal tem tudo, não passa nada. A informação em tempo real é aqui, ó, no Portal da Notícia, em Santa Catarina. E o SCC10 vai trazer agora detalhes sobre o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE,
que agendou para 5 de fevereiro a retomada do julgamento que pode cassar o mandato do senador Jorge Seife do PL por suposta prática de abuso de poder econômico na campanha de 2022. A ação, movida pela coligação Bora Trabalhar, PSD, Patriota e União Brasil, questiona uma decisão do TRE de Santa Catarina que rejeitou a acusação e acusa Seife e apoiadores de favorecimento irregular durante a eleição. Se condenado, o senador pode perder o mandato e ficar inelegível. Ele nega irregularidades e diz confiar na justiça. Está lá a matéria completa do nosso amigo, o Danilo Duarte, e você pode acompanhar aí na palma da sua mão ou no seu computador. A Polícia Civil prendeu um suspeito de tráfico de drogas na manhã desta terça-feira, no bairro Ribeirão das Pedras, em Indaial. A ação foi realizada pela DIC de Blumenau durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No local, os policiais apreenderam cerca de 200 gramas de maconha, balança de precisão, materiais usados para embalar drogas, máquina de cartão, radiocomunicador, dinheiro e notas fracionadas em um simulacro de pistola. Combo completo do crime. O suspeito tentou fugir e, ao perceber a chegada da polícia, deu no pé, mas foi alcançado e preso após resistir à abordagem, sendo levado à delegacia para os procedimentos legais. Ele lembrou daquele filme, Corra que a polícia vem aí, mas a polícia pegou. E a Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira um homem de 27 anos, suspeito de envolvimento em uma tentativa de roubo ocorrida em dezembro, no bairro Itoupava Norte. O crime aconteceu quando os assaltantes aguardaram a vítima chegar em casa e anunciaram o roubo, chegando a efetuar disparos de arma de fogo, mas a vítima conseguiu fugir do veículo ou com o veículo. A investigação identificou o carro usado na ação e levou à prisão do suspeito, localizado no bairro Tabuleiro, em Camboriú. Durante a operação, os policiais apreenderam uma balaclava e o veículo utilizado no crime. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da justiça. Imagens impressionantes você vendo aí no nosso Tá Na Hora, toda a situação e aí o homem sendo levado pelos policiais. 18h51. Olha, 9 casas irregulares foram demolidas em mais uma operação Solo Legal. Nós estivemos nessa tarde no 21º Batalhão, no norte da ilha. Acompanhe a reportagem com mais informações agora no Tá Na Hora. Você está vendo aí imagens da Operação Solo Legal, que aconteceu nessa manhã de quinta-feira na comunidade do Siri, no norte da ilha, em Florianópolis, com várias forças de segurança participando dessa operação, entre elas a Polícia Militar. Eu aproveito para conversar com o Tenente-Coronel Rafael Regis de Souza, que é o comandante do 21º Batalhão, que também, junto com a Polícia Militar, participou dessa operação. O que aconteceu lá? Quantas casas acabaram participando de todo esse processo, Tenente Coronel? Então, tivemos hoje essa operação, foram 9 casas, né, que foram demolidas, casas que estavam em construção, no início e no meio de uma construção, em área ilegal, né, irregular, e com o nosso planejamento prévio, com esses órgãos municipais e estaduais que estão todos envolvidos, né, integrados, a gente realizou essa operação de hoje. Certo. Quantas casas? 9 casas, é isso? 9 casas e teve também uma mandado de busca e apreensão de um adolescente. Eram casas que estavam já há muito tempo nesse local? Não, essas estavam em construção. Né? Em construção. Exatamente. Tinha ninguém morando mesmo sem acabamento? Não, até ao redor dessas casas, já tem casas lá que já tem familiares há um bom tempo, mas é importante pelo menos dar esse início como poder público para estancar esse crescimento desordenado naquela região, que é importante para a sociedade e importante também para a Polícia Militar. Essa operação ela vem acontecendo com muita frequência, né? Exatamente, tem acontecido com muita frequência nos últimos meses e a tendência é aumentar e reforçar esse tipo de operação no decorrer desse ano. Foi tranquila? Teve alguma resistência, não? Teve um pequeno incidente de uma tentativa de resistência, mas logo já foi dissipado sem maiores problemas. Importante também conscientizar as pessoas que
o trabalho de fiscalização continua das forças de segurança, né? Não pode, tem que estar tudo dentro da lei, né? Senão, quem sabe pode ser incluso aí nesse processo de operação solo legal. Exatamente, os órgãos municipais, eles são mais responsáveis com relação às fiscalizações, mas como tem essa parceria muito próxima, esse trabalho integrado com as forças estaduais, especificamente pela Polícia Militar, e nós estamos diariamente nas ruas, protegendo, fazendo a segurança, rondando, a gente também consegue observar esse tipo de ação e dessas construções iniciando. Então, a gente consegue já, no início, observar e aí sim programar a operação para que não evolua. Parabéns aí o 21º Batalhão, o Tenente-Coronel Rafael Regis de Souza, que é o comandante do 21º Batalhão, toda a equipe, a comunicação lá, o policial Wagner e também as outras forças de segurança da nossa cidade, Guarda Municipal, Polícia Ambiental. Se não pode, nada de construir. E olha só, essa operação continua, é bom o pessoal ficar ligado. E agora à noite, comecinho da noite, né, finalzinho de tarde, rolou um protesto no Centrinho dos Ingleses. A gente tem imagem aí com áudio, pode colocar por gentileza? Aumenta o volume um pouquinho aí, só para o pessoal entender o que aconteceu. Protesto de moradores da comunidade do Siri, no norte da ilha. Isso aconteceu agora há pouco, recebemos essas imagens. O pessoal esteve lá, claro que teve acompanhamento da Polícia Militar do 21º Batalhão. Helicópteros acabaram sobrevoando essa área aí e pelo que a gente pôde apurar junto à nossa produção, foi um protesto pacífico. A gente vai continuar em cima do lance para trazer algum detalhe novo no decorrer aqui do nosso Tá Na Hora. O trânsito ficou complicado nessa região e o pessoal tem que ter paciência, né? Foi obrigado a ter paciência para poder trafegar por conta desse protesto que acabou acontecendo no início da tarde. A gente vai ficar em cima do lance. A seguir, mais casos de maus tratos em animais aqui em Santa Catarina. Dessa vez foi no norte do estado. Que coisa, hein? Mais um. O que está acontecendo com essa humanidade, gente? E a previsão do tempo para essa sexta-feira. E é claro, hoje é dia do quadro Agenda Cultural. É daqui a pouco, fique aí. Imagens de Itapema, BR-101. Tá parada ou não tá? Completamente parada. Mas espera aí. Só tá parado num ponto sentido sul do estado. Olha, tá estranho isso aí, hein? Será que é o pessoal descendo para o litoral ou teve algum acidente? Vamos procurar informações, porque tá completamente parado. Diferente de quem vem para o norte. Até tá estranho. Tá estranho. As duas pistas, quem vem para o sul, estão paradas para o litoral. E a outra não tá vindo nenhum carro. Agora que tá vindo lá em cima, você tá vendo? Será que teve algum trânsito desviado? Não tá legal, não. Vamos buscar informações a respeito disso aí. E a PRF acabou de anunciar. Itapema, quilômetro 144, sentido norte. A pista está parcialmente interditada em virtude de um acidente. Na linguagem da polícia, sinistro de trânsito. Então, repete aí, Juliana, da nossa produção. Quilômetro... Onde é que foi esse acidente? Quilômetro 144, sentido norte, em Itapema, teve um acidente lá. Só moto está passando pelo local, hein? E o sentido sul está parado. Então, tá aí tudo que a gente pôde apurar nesse momento e a gente vai continuar trazendo detalhes. Já já a gente volta. Aqui é assim, informação em tempo real, no nosso Tá Na Hora. É por isso que a gente agradece o seu carinho e essa audiência que não para de crescer. Já já a gente volta. De volta com o nosso Tá Na Hora, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, 18h59. Se tivesse no rádio, já virou. Se tivesse agora no rádio, seria em Brasília, 19h. Mas agora a Voz do Brasil está sendo colocada às vezes 10 da noite, 9 horas, não é verdade? Olha só, lamentavelmente, a gente começou a semana falando de maus tratos, especialmente do cãozinho orelha, o protesto ainda continua. E não é que 2 casos graves de maus tratos animais chocaram o norte de Santa Catarina nesta semana? Não foi só na capital, não. Em Joinville, a Polícia Civil resgatou um cachorro vítima de agressões. E em Rio Negrinho, uma cachorrinha teve a pata quebrada e foi amarrada em uma área de mata. Tá difícil. Já não pode falar tudo o que queria. Renato Santos, até quando, Renato?
Pois é, Cleiton Ramos, mais uma situação deplorável de ser humano maltratando esses bichinhos. Um caso ocorrido na cidade de Joinville, um homem que nas imagens a gente mostra agora, imagens divulgadas pela Polícia Civil e também pela ONG Frada, estava maltratando esse cachorrinho. A polícia teve acesso a essas imagens através dos vizinhos desse homem e também da Frada, que é essa ONG que trabalha com proteção de animais aqui na cidade de Joinville. Diante do fato, a Polícia Civil foi até o Judiciário, conseguiu um mandado de busca e apreensão e no dia de hoje esse cachorrinho foi resgatado lá desse lar abusivo. O homem foi preso, vai responder agora pelo crime de maus tratos, inclusive não apenas crime de maus tratos, viu, o Cleiton Ramos? Contra ele ainda pesa outros crimes como, por exemplo, violência doméstica. Inclusive esse agressor aí tem também, de acordo com a delegada da Polícia Civil aqui de Joinville, ele tem uma medida protetiva que está em vigor. Esse animalzinho foi levado para o Centro de Bem-Estar Animal, agora está sob os cuidados do Centro de Bem-Estar Animal e longe desse agressor. Agora, Cleiton, olha só esses dados que a Frada divulgou para a gente somente de 2025 e alguns de janeiro de 2026. Ao longo de todo o ano passado, 260 animais de diferentes raças e espécies foram resgatados aqui na cidade de Joinville. Do início do mês até agora, 17 animais também foram resgatados porque estavam vivenciando maus tratos. Sobre o assunto, eu conversei com a gestora da Frada, que orienta a população a denunciar esse tipo de caso. O animal é um ser inocente que não sabe se defender, não sabe falar, não sabe pedir ajuda. Então depende do ser humano, daquele vizinho, daquele parente que está vendo o animal sendo maltratado para denunciar. E tem que denunciar. Isso é a humanidade, isso é o mínimo de civilidade, né? Então eles dependem da gente. E uma coisa que eu sempre falo, se a pessoa não tem paciência, não tem condições, para que vai ter um animal? Não adianta nada a pessoa pegar um bichinho, prender numa corrente, largar lá nos fundos da casa, sem proteção, sem dar ração adequada, cheio de pulga e carrapato, isso tudo é maus tratos. O segundo caso aconteceu lá no Planalto Norte, na cidade de Rio Negrinho. Um homem agressor que estava muito violento, não aceitou o fim do relacionamento e acabou agredindo brutalmente essa cachorrinha aí, que tem o nome, ou tinha o nome de Pretinha Faísca. Esse animal foi esfaqueado, foi brutalmente espancado e depois ainda foi levado para uma área de mata. A polícia ficou sabendo do caso através da própria ex-companheira desse agressor, que chamou os policiais que foram até o local, resgataram esse animal, que foi levado para uma ONG lá de Rio Negrinho. Só que, lamentavelmente, a gente teve a informação, Cleiton Ramos, que no dia de hoje a Pretinha Faísca não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse homem agora vai pagar pelo crime cometido atrás das grades. Além do mais, ainda vai responder também pelo crime de violência doméstica. A esposa dele, diante de toda essa agressão, saiu de casa com os 2 filhos e também já pediu medida protetiva contra esse agressor, viu, Cleiton Ramos? Meu Deus do céu, Renato. Olha, fim do relacionamento, ele descontou toda a raiva na Pretinha. Mas o que o anjinho tem a ver? Se já é inadmissível tirar a vida de uma ex-companheira, como muitos feminicídios acontecem, ele foi para cima do animal que não tem nada a ver com a história. Mas eu estou extremamente chocado com o que você está trazendo e a gente está mostrando, lamentavelmente. Pretinha, perdoe, Pretinha. Eles não sabem o que fazem. Perdoe, Orelha. Eles não sabem o que fazem. Porque a especialista falou para ti no vídeo que eles não sabem pedir ajuda. Mas eles sabem que milhares de pessoas não sabem fazer, que é perdoar. Porque quando você maltrata um animal, você passa a mão na cabeça e chama ele de volta, ele vai com o rabinho abanando. Eles sabem perdoar, coisa que o homem tem dificuldade de fazer. Que coisa, meu Deus. Renato Santos, eu espero que esse aí pague, porque, lamentavelmente, os adolescentes não vão ser punidos pela lei.
eles já estão sendo punidos moralmente com o massacre que está acontecendo na rede social. E tem que ter. Senhor. Ô, Renato Santos, o Ministério Público de Santa Catarina abriu uma investigação para apurar denúncias envolvendo o Centro de Bem-Estar Animal de Joinville. A suspeita é de que animais estariam sendo submetidos à eutanásia lá no local. Renato, continua daí que está difícil, Renato. Isso, viu, Cleiton Ramos? O lar que deveria, na verdade, dar proteção aos animais que são resgatados aqui na nossa região, no município de Joinville, agora está sob a mira da Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, que deu prazo de 15 dias para a Prefeitura de Joinville explicar por que alguns animais passaram por eutanásia lá no local. É que o Ministério Público recebeu informação de que animais estão sendo submetidos à eutanásia para esvaziar baias lá do Centro de Bem-Estar Animal. Um caso, inclusive, ocorrido no último ano. O Ministério Público deu esse prazo de 15 dias para a Prefeitura se explicar, dar um relatório completo do motivo dessa eutanásia, por que estava acontecendo. A Prefeitura, a princípio, respondeu o Ministério Público, Cleiton Ramos, dizendo que segundo o caso desse animal que sofreu eutanásia ano passado, ocorreu porque o cachorro era agressivo e, como última medida, portanto, foi feito a eutanásia nesse animal. Mas o Ministério Público quer uma explicação ainda maior e disse que tanto a Prefeitura quanto clínicas conveniadas têm que mandar um relatório explicando tanto o caso desse cachorro que sofreu eutanásia, como outros casos de denúncias que chegaram até o Ministério Público de Santa Catarina. Por meio de nota, a Prefeitura de Joinville nos respondeu falando o seguinte: disse que está fazendo o levantamento detalhado dos dados para enviar ao Ministério Público dentro do prazo estabelecido, afirmou que todo o atendimento que é realizado lá no Centro de Bem-Estar Animal segue os critérios estabelecidos por lei e é realizado por profissionais que, segundo a Prefeitura, são qualificados e também eficientes e experientes. Disse também que a eutanásia somente é exercida em última alternativa quando não há outra possibilidade de tratamento para o animal. A gente vai seguir acompanhando esse caso e trazendo os detalhes aqui no Tá Na Hora. Cleiton. Com a orelha, que estava lá muito machucado, sofrendo e muito por conta das agressões. Agora isso aí, pelo amor de Deus. Obrigado, Renato. Repito, anjos de 4 patas. Eles não sabem o que estão fazendo. A retirada em grande escala de árvores no Parque Estadual do Rio Vermelho, no norte da ilha, foi embargada na última quarta-feira durante uma operação conjunta do IMA, da Polícia Militar Ambiental, do IBAMA e também da Floran. A ação mirou intervenções regulares, ou melhor, irregulares, atribuídas à Associação dos Remanescentes do Quilombo Vidal Martins e a uma empresa privada. Com o apoio de drones, a fiscalização identificou uma clareira de cerca de 8 hectares e danos ao subbosque da área, que é protegida por lei. Os órgãos ambientais reforçaram que todo o parque está sob embargo e que qualquer intervenção é ilegal. As informações coletadas vão embasar processos administrativos e também investigações por possíveis crimes ambientais. 19h09. A Alesc aprovou uma lei que obriga o governo de Santa Catarina a instalar câmeras nas salas de aula da rede estadual. Gabriela Mariotti está ao vivo com mais informações. O que diz essa lei, Gabi? Oi, Cleiton. A gente volta com essa informação. A Assembleia Legislativa, então, aprovou essa lei que prevê a instalação de câmeras de segurança dentro das salas de aula das escolas estaduais aqui de Santa Catarina. Em 2023, a gente já tinha tido uma legislação que estabelecia algumas regras em relação a isso, mas que colocava essas câmeras somente nas entradas das escolas e também nessas áreas de convivência, nos pátios. Agora, a gente teve algumas alterações nesse sentido. Inclusive, a gente preparou um telão para o pessoal de casa poder entender um pouco melhor essa lei. Essas câmeras, então, vão ser instaladas, vão continuar sendo instaladas nesses locais, nas entradas, nos pátios de convivência, mas agora também dentro das salas de aula.
Não vai ser permitida a transmissão online das imagens dessa câmera e nem o monitoramento eletrônico dentro dos banheiros das unidades escolares. Também vão ter que ser instaladas placas visíveis informando que existem essas câmeras nos locais e os pais ou responsáveis pelas crianças que estudam nas escolas vão poder solicitar aí o acesso a essas imagens por meio de uma decisão judicial, de uma ordem judicial ou uma ordem policial. Além disso, os equipamentos devem armazenar essas gravações por um período de, no mínimo, 90 dias. Essa lei foi proposta pela deputada Ana Campanholo e, além de tudo isso, a lei também prevê o respeito, né, a toda aquela legislação da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente por se tratar de menores de idade dentro dessas instituições de ensino, Cleiton. Vamos continuar acompanhando aí essas informações. Ô, Gabi, como é que está o cenário aí no centro? Rapidinho, você está em frente à Assembleia, parou a chuvinha, né? Mas o solo está molhado. Estou vendo lá atrás de você, lá, ó, tem alguns pingos ainda, né, Gabi? Cleiton, tá chovendo um pouquinho aqui ainda e, inclusive, vou até voltar um pouco no assunto da nossa entrada anterior, pedir para o Oliveira mostrar para vocês que a mobilização ali em frente ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina continua, tá? Ainda temos várias pessoas ali, vários motoristas que passam aqui pela frente, inclusive buzinando e se manifestando também favoráveis a toda essa mobilização aqui em frente ao Tribunal de Justiça do nosso estado, Cleiton. Gabi, pelas informações em tempo real, girando pela cidade e deixando você bem informado. Olha, atenção motoristas, tem bloqueio na BR-470 amanhã à tarde, se programa, hein? É um trecho importante em Blumenau que vai ser interditado para o avanço de obras e duplicação. Bora lá? Chama ela mais uma vez, dividindo tela com a gente, Nath Oliveira. Que ponto será interditado, Nath? Então, Cleiton, o bloqueio será no quilômetro 59 da BR-470, no bairro Badenfurt, aqui em Blumenau. Para localizar melhor quem está nos assistindo, é bem próximo ali à empresa Altenburg, um trecho que já é bem movimentado, há bastante trânsito e deve ficar ainda mais amanhã durante a tarde, porque essa interdição acontece nos dois sentidos da rodovia federal, então tanto para quem está vindo daqui de Blumenau e indo para Indaial, e ao contrário, né, quem está vindo de Indaial aqui para Blumenau. Essa interdição acontece das 2 até as 3 horas da tarde dessa sexta-feira. E aí, então, os motoristas precisam ter um pouco mais de paciência, buscar rotas alternativas e, principalmente, ficarem atentos à sinalização. Esse bloqueio acontece para avançar com as obras de duplicação do lote 3 da rodovia. Aproveitando que nós já estamos falando da duplicação da 470, Cleiton, parece que essa novela da BR, dessa obra infinita que começou lá no ano de 2013, parece que finalmente está ao fim. Então, 85% dos serviços já foram finalizados, a duplicação da 470, e a promessa é entregar os lotes 1, 2 e 3, esse inclusive que vai estar passando por essa interdição amanhã, ainda neste ano, agora em 2026, e aí o lote 4 fica para 2027. Essa é uma promessa do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Lembrando ainda que se amanhã chover durante um pouquinho antes dessa interdição, o DENIT cancela o serviço e aí reagenda para uma próxima data. A gente vai seguir monitorando essa situação e o desenrolar dessa obra de duplicação da BR-470. Volto contigo aí no estúdio. Tá certo, Nathiele Oliveira, e te prepara que a chuva vem, viu, Nath? Porque enquanto você trazia as informações sobre essa interdição, deu para ver atrás de você nuvens carregadas e relâmpagos, viu, Nathiele Oliveira? Então, se proteja. Ó, para você não sabe o que vai fazer ainda no fim, porque a vida, a gente sabe, trabalhar é bom, claro, ter o dinheirinho, mas aquele momento de lazer, a gente precisa. Vem aí dicas importantes na nossa agenda cultural. Que maravilha! Agora 19 horas e 15 minutos, olha só, é tempo de traje típico, música alemã e muita gastronomia. Rango, boa, claro.
O Summerfest começa hoje em Blumenau, no Parque Vila Germânica, e vai até o dia 31 de janeiro. A programação é completamente gratuita e contém diversas atrações para o público. A gastronomia é um dos destaques da festa, imagina, e no Boulevard, que segue o formato tradicional, com palco para apresentações de bandas e grupos folclóricos, e também a Praça Gastronômica, já conhecida pelo público da maior festa alemã das Américas e também do Natal. A programação você encontra no nosso portal scc10.com.br. Bora lá! O verão em Porto Belo ganha ainda mais ritmo com o Flow Verão, evento que promete reunir muita música boa na cidade. A programação ocorre nos dias 30 e 31 de janeiro e 7 de setembro, sempre a partir das 18 horas. No dia 30 de janeiro, sexta-feira, amanhã, o evento será realizado no Mole do Rio Perequê e promete um final de tarde de flashback e rock and roll. Opa, gostei, hein? Flashback e rock and roll. Já no dia 31 de janeiro, no sábado, o Flow Verão ocupa a Praça da Mandeira, no centro, e os ritmos da tarde com sertanejo e pagode. Encerrando a programação, no dia 7 de fevereiro, num sábado, a música retorna ao Mole do Rio Perequê com 2 atrações surpresas que prometem muita diversão. E o que é melhor, sem pagar nada. Quem mora ou visita Itajaí tem até este sábado, dia 31, para visitar a exposição Gambiarras. Olha o nome, na Casa da Cultura, Didi Brandão. A mostra é do artista visual Denis Zubieta e é formada por uma coletânea de obras interativas que misturam artes visuais e também muita tecnologia. A visitação é gratuita na faixa e ocorre de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 7 horas da noite. Muita cultura, hein? Aqui em Florianópolis, no dia 1º de fevereiro, a Fanfarra da Ponte abre oficialmente o pré-carnaval 2026 em Floripa, com o cortejo saindo da cabeceira da Ponte Celuluz, lado continental, a partir das 10h30 da manhã, e o desfile ao meio-dia pela beira-mar continental. A participação é gratuita. O bloco reúne cerca de 80 integrantes e transforma a ponte em um palco de celebração popular com música na rua, encontro de gerações e ocupação do espaço público para o Esquenta do Carnaval 2026. Curta tudo com moderação. Dia 30 de janeiro, ou de 30 de janeiro a 8 de fevereiro, a cidade de Navegantes vive mais uma vez um dos seus momentos mais emblemáticos com a realização da festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Tradicional, hein? Padroeira do município, reconhecida como patrimônio cultural e imaterial da cidade e de Santa Catarina, a celebração reúne fé, tradição e cultura popular em uma programação intensa, com missas, novenas, procissões e shows musicais, como o da dupla Taeme e Tiago. Na programação está a tradicional procissão terrestre com o maior manto do mundo e a procissão marítima. Dicas interessantes. Toda quinta-feira, aqui no Tá Na Hora, a gente te ajuda. No sul do estado, uma cena emocionou. Sabe aquela cena que a gente prepara o lenço, se está em casa à noite com a família, não consegue conter as lágrimas? Uma bebê teve alta após mais de 400 dias internada e ganhou uma despedida especial da equipe do hospital. História que emociona, quem te inspira. A Emanuela Justino conta tudo pra gente agora. Olha, em meio a tantas notícias ruins que a gente vem acompanhando, uma imagem como essa deixa o coração quentinho, né? Traz esperança e chamou muito a atenção a despedida boa, digamos assim, da pequena Ana Laura. Ela tem pouco mais de um aninho, gente. Ela nasceu em dezembro de 2024, ela nasceu no dia 24 de dezembro de 2024, véspera do Natal. E desde então, ela só ficou no hospital, né? Ela ficou mais de 400 dias internada, ou seja, a vida inteira. Porque ela teve complicações de saúde, foi diagnosticada com a síndrome do intestino curto, teve que ter alimentação especial, cuidados especiais por parte da equipe do próprio hospital também, várias cirurgias, e a mamãe, que é a Ana Luísa, sempre acompanhando desde o início. E ontem, então, finalmente ela teve alta. Então, uma imagem emocionante aí da equipe do hospital, que sempre cuidou, acompanhou a família, se despedindo, uma despedida boa, né? E foi bem emocionante, realmente, muito comemorado. Ela que nasceu, como eu falei, nasceu em 2024, com 35 semanas, 3 quilos, depois teve várias complicações de saúde, a equipe sempre acompanhando, inclusive o próprio aniversário de
de 1 aninho também foi dentro do hospital, com direito a bolo, decoração e tudo. E ontem, finalmente, veio essa alta, né? E aí, logo depois, também teve o tradicional comboio, a família comemorando, deixando o hospital e agradecendo ali toda a equipe que durante toda a vida da Ana Laura teve esse cuidado. Então, uma imagem que chama a atenção, uma imagem de esperança, né? São as despedidas boas que acontecem e a gente deixa aqui registrado esse momento feliz da família aqui no sul do estado, aqui em Criciúma, no Hospital Santa Catarina. Volto com vocês aí no estúdio. E emocionou a Manu, pelo que a gente está vendo também, né? Imagina essa pequena, esse anjo, daqui a 20 anos, olhando essas imagens e visitando o hospital, algo nesse sentido, né? De conhecer de perto pessoas que ajudaram nessa recuperação. Coisa boa, é o milagre da vida, né? Viver é tão bom, né, gente? 19h21. Vamos agora para o nosso portal SCC10, que continua bombando. É uma informação atrás da outra, não para. Acesse lá, portal scc10.com.br. E na noite de quarta-feira, por volta de 23h39, a Polícia Militar prendeu um homem no centro de Lages após abordá-lo na rua Cândido Ramos e flagrar a tentativa de ocultar drogas. Na linguagem popular, mocosar. Durante a revista, os policiais encontraram porções de cocaína e crack já fracionadas para venda, além de outros itens como balança de precisão, dinheiro, celular e frascos vazios. O suspeito confessou que comercializava os entorpecentes e foi levado à delegacia de Polícia Civil para registro de ocorrência e procedimentos legais. É matéria de segurança, matéria de cultura. Acesse o nosso portal.com.br. 19h22. Falar agora de saúde pública, porque cidades do norte do estado registraram queda significativa nos casos de dengue. Olha que coisa boa! Jaraguá do Sul, por exemplo, teve redução expressiva nos casos da doença em 2025. Esse resultado é graças ao trabalho dos profissionais da saúde. Ô, Renato Santos, atualiza pra gente esses dados. E agora, depois de Jaraguá, a gente espera que Joinville entre também nesse contexto, né, Renato? Pois é, e fazendo uma análise bem completa, viu, Cleiton Ramos? Se a gente for analisar os casos de Joinville, que houve uma redução de quase 100% graças ao método Wolbachia, que é algo realmente inédito em Santa Catarina, lá em Jaraguá do Sul foi totalmente ao contrário. Não usou esse tipo de tecnologia e conseguiu um feito bem parecido, viu? A gente preparou uma arte para o pessoal de casa que está nos acompanhando agora entender. Veja só os números. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, em 2024, foram notificados 26.644 registros em Jaraguá do Sul. Ano passado, esse número caiu para 5.200, uma redução de 80%, segundo informou a Prefeitura. Os casos confirmados este ano, em 2025, somente 311. Em 2024, eram quase 17.580. Isso, um número expressivo. Também temos uma redução de 98% se for fazer um comparativo com os dois últimos anos, 24 e 25. Agora a gente vai para o número de óbitos. Em 2025, nenhuma pessoa perdeu a vida em decorrência da dengue lá na cidade de Jaraguá do Sul. Já em 2024, 13 pessoas morreram em decorrência da dengue. Os focos do mosquito em 2024 eram 2.694. Em 2025, foram detectados apenas 2.742, um pequeno aumento de 1,75%. E aí a gente traz aqui agora também dados de uma outra cidade, também do norte do estado, que fica ali do lado de Jaraguá do Sul, que é a cidade de Corupá, com resultado também expressivo e não utilizando o método Wolbachia. Apenas o trabalho intensificado dos profissionais da vigilância sanitária, assim como foi realizado lá em Jaraguá do Sul. Coloca aí a tela para a gente observar. Em 2024, o Corupá registrou 232 casos confirmados. Ano passado, apenas 50 casos de dengue, uma redução de 78,5% no número de casos confirmados da dengue lá na cidade de Corupá. Sobre o assunto, eu conversei com a representante da Vigilância Ambiental lá de Jaraguá do Sul, que fala da importância da população manter os cuidados necessários para continuar combatendo a dengue e também da importância desses profissionais para a redução significativa nos casos de dengue. Veja aí.
Nós tivemos diversas ações implementadas pela Secretaria de Saúde aqui no município. Uma delas é o uso de drone para vistoria das ações e situações que são de difícil acesso, como visualização de caixa d'água, calhas, em conjunto com a atuação dos agentes de endemias em campos. Nós também tivemos a aplicação do BRI, desta metodologia, feita em locais de grande circulação, como escolas, unidades básicas, terminal urbano, terminal rodoviário, o que facilitou, então, a questão da diminuição dos casos. Pois é, portanto, temos uma redução significativa de casos de dengue aqui no norte do estado. Jaraguá do Sul com mais de 80%, Corupá com quase 80% e Joinville com uma redução de quase 100%. Em 2024, Joinville registrou mais de 80 mil casos de dengue aqui no município. Ano passado, a cidade teve apenas 1.016 casos confirmados e nenhuma morte. Cleiton Ramos. Obrigado. E a gente falou do trabalho dos profissionais da saúde, o Renato Santos. A gente pode ajudar ainda mais esses profissionais da saúde se nós fizermos a nossa parte. Na verdade, se fizermos a nossa parte, melhor dizendo. Nós fizemos não, né? Fizermos a nossa parte. E aí esse cenário só melhora. Não é não, Renato? Obrigado. Valeu, meu jovem, direto de Joinville. Agora 19h26. Para tudo que você está fazendo, porque eu não acreditei quando eu vi isso em pleno 2026. Mas a gente vê tanta coisa que a gente parece que está anestesiado, né? No bom sentido, ou no mau sentido, né? Porque é tanta desgraça que a gente tem visto ultimamente do homem pisando na bola do bom senso, da ignorância de algumas pessoas, que a gente não fica mais tão assustado assim. Infelizmente, esse caso que você está vendo aconteceu no norte da ilha, em Florianópolis. Acompanhe. Aumenta o volume, por gentileza, você vai entender. A nego, quando não caga na entrada, caga na saída. Pelo amor de Deus. Você não gosta disso. Onde é que é mesmo o local que você falou? É na frente do posto, perto da lavanderia. Ah, eu tenho que caminhar tudo aquilo lá. Não, mas é aqui pertinho ali. Você acha que não é tão longe? A nego, quando não caga na entrada, caga na saída. Pelo amor de Deus. Você não gosta disso. Vamos falar ao vivo com a Gabriela Mariotto, que tem mais informações a respeito desse caso. O áudio não deixa mentir. Não estamos inventando nada, não estamos aumentando nada, estamos mostrando para todo o estado de Santa Catarina e todo o Brasil mais uma ofensa racista que aconteceu aqui, em Florianópolis, norte da ilha de Santa Catarina, Gabi. Pois é, Cleiton. Sexta-feira a gente trouxe um caso que aconteceu lá em Itajaí durante um torneio de tênis e agora a gente traz esse caso que aconteceu aqui em Florianópolis, no norte da ilha. Então, este homem trabalhava como atendente em uma loja que prestava assistência técnica ali para aparelhos telefônicos, aparelhos celulares. Quando essa mulher, que foi a primeira cliente do dia, então foi logo no começo do dia, entrou na loja solicitando ali um tipo de serviço, um tipo de reparo que eles não ofereciam. Então ele explicou para essa mulher que eles não ofereciam esse serviço e ela ficou brava, começou a entrar e sair da loja e até que na última vez que ela entrou aconteceu essa cena do vídeo que o pessoal de casa acabou de acompanhar. A nossa equipe conversou com esse homem agora pela tarde e ele disse pra gente um pouquinho sobre como que foi toda essa situação. Vamos acompanhar. Eu mal tinha abrido a loja, a loja abria às 9 e ela veio às 9h30, 9h40. Primeiro ela entrou querendo uma assistência técnica, daí ela não soube aguardar, começou a se irritar, começou a falar que era o problema da tela dela ter quebrado. Daí ela saía e voltava da loja, daí ela saiu, ficou lá fora da loja reclamando, daí depois ela voltou e foi onde ela começou a me ofender. Ele ficou, claro, em choque, uma situação que a gente às vezes não sabe muito bem como reagir. Saiu da loja, voltou para casa, conversou com alguns familiares que também já tinham passado, infelizmente, por situações semelhantes. Foi aí que ele decidiu, então, registrar o boletim de ocorrência, prestar queixa na polícia sobre esse caso. Vamos ouvir o que ele disse. Eu sempre imaginei que, quando acontecesse comigo, eu ia falar várias coisas, ia bater boca, mas quando acontece realmente é bem diferente, tá? Tu vê ali a pessoa te julgando só por tu ser negro, daí tu trava na hora. E foi o que aconteceu, que eu travei, eu não consegui revidar, não falei nada, fiquei quieto. Depois
de tudo que aconteceu, meus chefes chegaram até então, porque eu estava sozinho na loja. Até então eu nem ia prestar queixa. Mas conforme foram me orientando, eu decidi, né? Porque vai acontecer só comigo. Eu também fiquei pensando em quantas pessoas sofreram até ela chegar até mim e fazer a mesma coisa, entendeu? Ele divulgou esse vídeo nas redes sociais, fez a publicação e, conforme esse vídeo foi tomando maiores proporções, conseguiu chegar até o perfil desta mulher e registrou mais um boletim de ocorrência, dessa vez com o nome completo, indicando para a polícia o nome completo e também o endereço dessa mulher. Assim, a polícia consegue dar melhor andamento às investigações sobre esse caso. Revoltante, né, Cleiton? Um caso que não tem mais espaço na nossa sociedade. A gente fica triste, né, toda vez que uma situação como essa volta a se repetir por aqui. Volto contigo. A gente não deve jamais pisar na bola. Agora, com a rede social hoje, a gente tem que andar muito mais na linha do que antigamente. Porque a rede social está aí para ajudar em muitas situações. Nada foge da rede social. Obrigado, Gabriela. Coloca de novo o áudio aí, por gentileza. Pode ser, produção. Onde é que é mesmo o local que você falou? É na frente do posto, perto da lavanderia. Ah, eu tenho caminhar tudo aquilo lá. Não, mas é aqui pertinho ali. Pior que não é tão longe. A nego quando não caga na entrada, caga na saída. Pelo amor de Deus. Você não gosta disso. Eu tenho um pedido para fazer, pode parar, eu tenho um pedido para fazer para essa jovem, para essa senhora, sei lá, o raio que o parta. Provavelmente ela não é daqui, né? Eu gostaria que a senhora nunca mais voltasse para a nossa cidade, viu? Não volta para Floripa, não. A senhora não é bem-vinda aqui, não. Tá certo? A senhora não é bem-vinda aqui em Florianópolis, em qualquer ponto, em qualquer lugar que a senhora vá. Com essa educação, fique em casa, não saia. E nunca mais volte a Florianópolis se for turista. Tá na hora da previsão do tempo. Esse tempinho foi para deixar a jovem mais famosa ainda. O tempo segue estável em Santa Catarina nesta sexta-feira por causa de um sistema de baixa pressão que atua principalmente na faixa leste do estado. A previsão indica temporais, sobretudo à tarde, nos planaltos, em áreas do meio-oeste e em todo o litoral, com ventos predominando do sul a sudeste. As temperaturas ficam mais amenas. O dia começa com mínimas entre 12 e 20 graus e as máximas não passam dos 30. O risco para ocorrências associadas aos temporais é considerado baixo a moderado, mas é bom ficar atento ali no celular, que a Defesa Civil sempre acaba avisando. Bora lá, colocando as temperaturas. Extremo oeste, previsão de muito sol, com máxima de 33. A gente tem aqui, na região serrana, possibilidade de chuva, sol aparecendo, mínima de 12, máxima de 29. No Alto Vale, mesmo cenário com máxima de 31, mínima de 13. No litoral norte, máxima de 29 e mínima de 13. Aqui, no nosso litoral, a previsão é de chuva, com máxima de 27 e mínima de 14. E chove também no sul do estado, com máxima de 28 graus. Agora, algumas cidades para você que está ligado aqui, no nosso Tá Na Hora, pode colocar. Chapecó, chove, máxima de 29 e mínima de 18. Floripa chove também, máxima de 28. Mesmo para Lages, com máxima de 28. Itajaí não há possibilidade de chuva, máxima de 28, mínima de 21. E em Garopaba, máxima de 27 e mínima de 21 graus. Previsão do tempo completa para você. Bora lá, porque a seguir você tem mais informações aqui no nosso Tá Na Hora. Vamos trazer mais detalhes do caso Orelha. Os adolescentes chegaram hoje aqui em Florianópolis. Imagens da Lagoa da Conceição, temperatura 25 graus. Daqui a pouco a gente volta. Tá na hora de volta, tá na hora de agradecer o seu carinho e a sua audiência nessa noite de quinta-feira. 19 horas e 36 minutos. A partir de domingo, dia 1º de fevereiro, volta a estar disponível a compra de créditos para o cartão estudante do transporte coletivo de Blumenau. O cartão estava suspenso desde o dia 15 de dezembro, em razão das férias escolares. Natiele Oliveira está voltando agora e tem tudo pra gente. E como que os estudantes podem comprar os créditos? Essa é a pergunta, Nath.
Então, Cleiton, a recarga desses créditos para conseguir andar de ônibus aqui na cidade pode ser feita tanto de forma digital, até para facilitar a vida desses estudantes, quanto de forma presencial. Então, já a partir deste domingo, no dia 1º de fevereiro, os estudantes aqui da cidade já podem realizar a compra desses valores, então abastecer o cartão estudante para conseguir utilizar o transporte coletivo agora nesse início da volta às aulas, que começam aqui em Blumenau, na rede pública de ensino, no dia 4 de fevereiro. A gente lembra que a venda estava suspensa desde dezembro por conta das férias escolares, então retoma agora. O diretor de transportes aqui de Blumenau, o William, explica como realizar esse processo. Vamos acompanhar. Essa compra ela pode ser feita de forma online pelos meios do Recarga Pay, aplicativo e site, assim como também pelo site da Blumob você consegue ter as opções, ou mesmo nos terminais urbanos, todos os terminais nas bilheterias ou na loja, na central de atendimento da Blumob. Lembrando também da obrigatoriedade de fazer o recadastramento. Esse recadastramento dos cartões estudante, eles podem ser feitos também da mesma maneira, via online pelo site da Blumob ou na central de atendimento, e deve ocorrer até o dia 31 de março. O cartão escolar aqui na cidade tem 50% de desconto na tarifa, então o valor da passagem fica de R$ 2,75. A dica é já fazer esse processo, essa recarga o quanto antes, porque como eu comentei, na semana que vem inicia as aulas e aí os pais, os adolescentes e as crianças, eles começam a deixar esse processo para a última hora e acaba tendo bastante fila na central de atendimento da Blumob, que é a concessionária responsável pelo serviço. Então, para evitar qualquer tipo de problema, já faça essa recarga e aí pode ser feita de forma online também para facilitar. Cleiton, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Nath, pelas informações e até amanhã, deixando todo mundo bem informado aqui no nosso Tá Na Hora. Ó, por falar informado, você fica muito bem informado no SCC Meio-Dia, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, com Maria Esther e Henrique Zanotto, que está acompanhando a gente agora, lá na Tapera. É o Ribeirão, né? Vem daí, Zanottinho. Olá, Cleiton Ramos, uma ótima noite para você, meu amigo, e a todas as nossas amigas e amigos que estão acompanhando o Tá Na Hora Santa Catarina. Estou aqui para te lembrar que nessa sexta-feira a gente chega às 11 horas da manhã com as informações ao vivo de cada região de Santa Catarina com o nosso SCC Meio-Dia. Vamos atualizar a previsão do tempo com mudanças para essa que já é a última sexta-feira do mês de janeiro. Sim, o primeiro mês de 2026 já está se despedindo e a gente espera a sua companhia às 11. Passou rápido, hein, Zanotto? Já vamos para o mês 2 de 2026, é brincadeira, Zanotto? Até parece que foi ontem que a gente começou, né? Bom, a gente volta a falar agora com a Gabriela Mariotto, porque a gente tem atualizações sobre o caso do cão Orelha. Inclusive, nós recebemos uma informação de última hora envolvendo os garotos. É você, Gabi. Oi, Cleiton. Os advogados desses dois jovens que retornaram hoje ao Brasil depois dessa viagem aos Estados Unidos divulgaram uma nota para a imprensa falando sobre o retorno desses dois adolescentes. Eles disseram nessa nota que essa viagem já previamente programada, que o retorno dos jovens foi acompanhado pelas forças policiais, então inclui aí Polícia Civil, Federal e também a Polícia Militar, tudo isso para garantir a integridade física e emocional desses adolescentes. Na nota também, as famílias agradeceram o empenho das equipes policiais envolvidas aí nesse processo, inclusive para reduzir os riscos diante das situações de exposição e ameaças que eles vêm recebendo por conta deste caso. Eles ressaltaram também todo o apoio que estão dando para a Polícia Civil ao longo dessa investigação, ressaltando que o encaminhamento dessas investigações deve comprovar a inocência destes jovens, reiterando, por fim, que o público, né, e também a imprensa mantenham aí a responsabilidade e o respeito aos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Cleiton. Tá certo, Gabriela. Obrigado pelas suas informações. Eu acho que a gente pode colocar a nota de novo, pode ser, Juliana, para a gente ler aqui? Pode colocar no telão, se possível. Olha só, porque é um assunto que está mexendo com todos nós, né? Veja bem, a nota oficial é importante. Nesse momento, a defesa deles se manifestando. Os advogados Alexandre Cali e Rodrigo Duarte
esclarecem que o jovem retornou ao Brasil em segurança nesta quinta-feira. O retorno da viagem previamente programada foi integralmente acompanhado, alinhado e organizado em conjunto com as autoridades competentes, incluindo as forças policiais responsáveis para garantir a integridade física e emocional dos adolescentes durante todo o trajeto. As famílias agradecem o empenho das equipes policiais envolvidas no processo, que agiram com profissionalismo e diligência para assegurar um retorno seguro e organizado, reduzindo riscos diante do cenário de exposição e ameaças. A defesa e as famílias ressaltam o apoio irrestrito às investigações conduzidas pela Polícia Civil, confiando que o trabalho técnico e responsável das autoridades permitirá que o caso seja rapidamente esclarecido e que a inocência dos dois jovens seja comprovada. É fundamental reforçar que os adolescentes vêm colaborando com todas as etapas solicitadas. Por fim, os representantes legais reiteram a necessidade de que o debate público seja pautado por responsabilidade e respeito aos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, evitando julgamentos precipitados, desinformação e também a amplificação de ataques e ameaças que não aproximam da resolução e do ocorrido. Está aqui a defesa de dois garotos que acabaram chegando no dia de hoje. Eu só vou falar uma coisa. Se é um filho meu envolvido e não tem nada a ver com o rolo todo, eu dou a cara para bater. Simples assim. Apareça e negue tudo que foi dito, tudo que foi mostrado, porque a Polícia Civil, a delegada Marjorie, me falou ontem que a imagem de agressão do Orelha não tem. Mas a tentativa de fazer mais uma vítima, no caso o cãozinho Caramelo, a polícia tem em mãos. Eu estou dizendo aqui o que a delegada Marjorie me falou ontem. Só o vídeo ou a foto da agressão do Caramelo já encaminha o caso. Imagens de Palmas agora na tela do SCC SBT para a gente encerrar a edição desta noite. Um abraço a todos, vem a SBT Brasil. Paz para todo mundo, gente. Estamos precisando, hein?